Olá pessoal, isso aqui vai ser um filminho aleatório aí, mas basicamente a gente está fazendo uma limpeza. Então achei aí enfurnados aí uma série de equipamentos aí que a gente teve ao longo dos anos, basicamente equipamentos de rede, ou a maior parte aí são roteadores wireless, né, sem fio e com fio também. E quem tem rede há muito tempo acaba acumulando, né, uma série desses equipamentos que eles eventualmente ficam obsoletos ou então se tornam bastante ou quebram ou então não tem um bom desempenho, enfim, uma série de detalhes aí. E todos eles efetivamente ainda funcionam, só que obviamente que nem tudo vale a pena, principalmente por questões de segurança, né? O firmware desses caras aqui já se tornou bastante antigo e não consegue-se mais fazer atualizações de maneira confiável nesse tipo de equipamento. Mas então, vamos dar uma olhadinha em cada um aí. Bom, só apresentando o conjunto geral aqui, teve uma época que a gente teve internet via ADSL, linha ADSL. A ADSL era aquela internet de banda larga via a própria linha telefônica, né? Então, essa aqui era a linha da AT&T. E esse aqui é o modem Speedstream da Siemens. Isso aqui eu trabalhei muito no início dos anos 2000. Eu, na realidade, um colega trabalhava bastante no início dos anos 2000 com esse tipo de modem, com esse tipo de tecnologia. E eu, enfim, estava envolvido, estava todo mundo envolvido, que era o quente da época, né? Aqui é basicamente um servidor de impressora sem fio. Esse aqui, na realidade, da D-Link. Isso aqui a gente usava também, porque antes de ter impressoras efetivamente com interface sem fio, você tinha impressora que você conectava aqui na porta USB e aí você tinha uma interface sem fio, ela tornava ela uma impressora sem fio. Isso aqui acabou ficando obsoleto, porque hoje em dia boa parte das impressoras tem fio, digamos assim, né? Aí esse aqui foi um roteador que eu tenho desde o meio dos anos 2000, na realidade. Roteador da Linksys absolutamente popular, extremamente popular, tá? WRT54G. Eles começaram com o WRT54, mas aí adotaram o Wireless G, que era a banda aí um pouco mais veloz. E esse aqui é um roteador bastante comum aí, muita gente teve. Aí a gente passou ao longo dos anos e tal, tivemos outros equipamentos que já foram jogados fora, mas passei para um roteadorzinho desses da Netgear, um pouco mais simples. Quando aquele roteador começou a ratear, ele caía muito, enfim, o roteador da Linksys não era tão bom assim, mas segurava a época, né? O da Netgear ficou um pouco melhor, eu usei por vários anos, mas aí eventualmente ele capotou aí, ele acabou sendo atropelado e dependendo, quando nós nos mudamos, eu precisei de um roteador um pouquinho mais parrudo e a questão de antenas diferenciais que ajudava um pouco melhor, né? Mais antenas, aquele tem uma antena só. E eu acabei pegando um roteador que também é bastante popular, o DIR655 da D-Link, é um roteador bastante popular. Infelizmente ele usa um chipset que não aceita mais atualizações, etc, etc. E houveram atualizações importantes de segurança ao longo desses anos e o roteador acabou ficando para trás. Porque esses roteadores, na realidade, eles não são apenas um roteador. O roteador é um equipamento relativamente simples. Eles acumulam uma série de funções neles. Não só o roteador, ou seja, ele roteia a internet, ele roteia a conexão à internet para uma rede local, mas ele também tem a função de switch, ou seja, ele consegue conectar múltiplos elementos, múltiplos nós, né, de rede na sua rede local, né, na sua intranet. Obviamente a seção wireless, mas eles também têm uma série de outras coisas. Tem servidor web, tem firewall, etc. E o problema que pega o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles desse tipo de solução, é que o firewall acaba se tornando obsoleto, porque o fabricante não atualiza mais as funções, né, o firmware dos equipamentos. Mas enfim, é isso aí. Chega de papo de rede. vamos, vamos abrir os bichinhos aí. Bom, o primeiro da lista aí é o modem ADSL. O modem ADSL é a tecnologia ADSL, para quem não conhece, é uma tecnologia de banda larga em que você transmitia os dados em banda larga com uma modulação
Eu esqueci agora qual era o método de modulação, vou botar aí depois nos comentários. E você transmitia através da própria rede telefônica, da própria linha telefônica, par típico, né, de linha telefônica. Essa era uma tecnologia que era promissora porque era um bom salto aí para o modem banda base, né, até esse tipo de tecnologia aqui, mas ele dependia muito do ambiente. Na época que a gente usava esse ADSL, a gente tinha muito problema com desconexão. Até o dia que eu, por exemplo, fui no quadro de telefonia e comecei a limpar os fios, e aí a relação sinal-ruído melhorou estrondosamente. Então, quer dizer, existiam todos uns séries de componentes aí, você chamava companhia telefônica, ele sempre botava a culpa na sua casa, né? A instalação da sua casa é uma porcaria e tal, enfim. Ele nunca tomava a culpa por si mesmo. E aí você tinha uma conexão à internet que era rápida, mas bastante instável. Então a DSL aqui a gente usou por acho que um par de anos e tal, e acabou mudando aí para cabo, que é um pouco mais confiável aí. Mas enfim, aí o que sobrou aqui é o bichinho, né? Tá aqui esse tipo de equipamento, a maioria dos equipamentos que eu vou mostrar aqui, ele é bastante similar, tá? Ele vai ter basicamente um processador pesado, aqui na realidade é nem sei, esse aqui eu trabalhei muito com esse TNET D, eu vou tentar ver aqui o código, TNET D7200, se não me engano esse aqui era o R7, chipset da Texas, a gente trabalhou bastante aí. E basicamente é isso, é um processador parrudo, memória RAM, memória flash, e aqui toda a parte analógica da linha, né, para fazer a discriminação toda, parte de rede aqui com transformadorzinho aqui e a parte de fonte chaveada. Não passava muito disso. O chipset basicamente ele reinava sozinho aí. Então não tem nada demais. A placa aqui do outro lado também não tem nada demais. E uma das coisas bastante fundamentais nesse tipo de equipamento era a ventilação. Esse tipo de coisa aqui é bastante interessante, porque interessante não, é fundamental para esse tipo de circuito, porque esse tipo de chipset aqui você vê que não tem ventoinha, não tem nada. Esse tipo de chipset esquentava pra caramba. Se não me engano, isso aqui é um DSP puro, tá? Se eu me lembro bem. Enfim, é esse tipo de... É bastante simples e bastante integrado aí. As primeiras tecnologias, provavelmente, primeiras gerações desses chips eram provavelmente maiores. Eu não me lembro mais muito bem, mas isso aqui já era um chipset de ADSL bastante avançado aí. Bom, o segundo da lista aí é o servidorzinho de impressão, né? Servidorzinho de impressão, você consegue conectar até quatro impressoras aqui, tá o diagraminha aqui, né? 4 impressoras. Você normalmente poderia conectar ele através da porta paralela ou da conexão sem fio. A anteninha aqui já viu dias melhores, mas dá para ver bem como é uma anteninha de 2.4 GHz interna, que o plástico virou farelo ao longo dos anos. Mas, infelizmente, essas anteninhas você pode substituir fácil, então não tem muito problema, né? Mas isso aqui fica obsoleto, porque obviamente que o servidor de impressão depende do driver, né? Ele precisa ter o driver da impressora, e ele funcionava bem com algumas impressoras, para as impressoras Epson e HP. Então, dependendo se você tinha um modelo de impressora diferente, você ia penar e tentar achar drivers ou simplesmente não ia funcionar. Deixa eu tentar abrir, isso aqui é basicamente como os equipamentos da D-Link, também já tive vários, são principalmente encaixe. Isso aqui vai ser um servicinho meio chatinho. Bom, tá aí o servidorzinho de impressão, aqui tirei a tampa, tudo encaixe, né? Então essa parte que anda em volta toda encaixada aqui, e basicamente aqui você tem o que domina aqui é o chipset de rede sem fio. Ele está aqui soldado, eu tive que arrancar aqui de maneira meio forçada aqui, mas ele se conecta interessante, né, um módulo, se conecta num conector DIN aqui. Esses módulos eram muito comuns porque você não precisava homologar junto à FCC e etc. Você comprava o módulo do fabricante, ele já era homologado, e aí você podia usar em vários produtos. Por isso que essa tecnologia aqui, essa ideia aqui de usar um módulo em que você encaixava por cima, você não precisava homologar o produto inteiro.
Então, basicamente, aqui o que você tem, bom, você tem um grande chipset aqui, um chipset estranho aqui, GL850A, não sei exatamente o que é isso, talvez seja a interface múltipla, o hub USB, talvez, é isso que me ocorre. Tem um Realtekzinho aqui, basicamente, que deve ser a interface. Conecta-se aqui ao transformadorzinho, deve ser a interface de rede local, né? Aqui a grande parte de fonte chaveada, com alguns capacitorzinhos querendo se estufar aqui. E por baixo desse grande módulo aqui, tem um belo de um processador de aplicações central. Ubicon, eu não faço a menor ideia, eu tenho que dar uma pesquisada aí, só para ver, mas é um grande BGA, né? Então, é um carinha aqui, o processador de rede principal, com a memória flash aqui, e curiosamente, não tem memória RAM, ou seja, ele deve estar rodando internamente em toda a sua RAM interna aqui. Enfim, é isso aí, basicamente. E aqui, conexão de rede, um conector aqui, CSMA. Então é isso aí, e o grande cristal aqui. Um deles, né? Curioso, né? Não tem outro. Ah, tem outro aqui também. Enfim, é isso aí. Não, nada de muito mais interessante. Bom, aqui agora está o mais velho dos roteadores que eu tenho, o Linksys WRT54G, bastante comum. Esse aqui já era da Cisco, eles já começaram a... Já era um pouco mais novinho, tá? Eu tive um outro que era puro da Linksys, mas quando eu me mudei para cá ele ficou lá no Brasil, e esse aqui era mais novo. E basicamente aí é um bitelão comparado com os outros, ele é bem grandão, tem duas antenas, então ele tinha uma integridade de sinal razoável. Só que ele caía muito, a Linksys era muito famosa por ter uma esquisitice que ele fazia cair muito o sinal. E ele era relativamente barato para a época, tá? Então basicamente esse aí era bastante popular. E é um roteador bastante simples, com internet, conexão internet, upstream, e aqui um switch com quatro entradas. Não tem chave liga-desliga, isso é muito comum, desligava mesmo na marra. E aqui foi quando eles começaram a aparecer com aquela ideia de fazer um setup fácil aqui. O meu roteador anterior, da própria Linksys, não tinha esse setup fácil. Esse aqui passou a ser aí uma característica desses caras. Vamos tentar abrir. Bom, tá aí o bicho parcialmente desmontado, absolutamente tudo em caixa. Você abre aqui, o selo de garantia, eles são malandros mesmo, naturalmente. Tudo em caixa, você empurra, obviamente que o selo se detona aqui, e a caixa também pode se detonar aqui, se você não é muito gentil. Eu não estava ligando muito, e sem contar que essa parte superior também é totalmente de encaixe. Isso aqui é justamente para fazer com que o produto seja barato. Não tem nenhum conector aqui, basicamente tudo soldado, e nada muito mais interessante aqui. É um roteador simples, né? Basicamente aqui, uma seção grande Broadcom, essas antenas não desencaixam também. A antena aqui, diferentemente também, ela não se desencaixa facilmente, ela não é removível como as outras, tudo para baratear o custo. E esse aqui então, basicamente, é o grande processador da Broadcom, já era bastante poderosa nessa época, com esse tipo de produto, né, de produto de rede. E aqui, naturalmente, a memória flash e a memória RAM, seção de fonte e os transformadores, os grandes transformadores aqui, para a seção, para o switch de Ethernet. E esse carinha aqui, essa casquete aqui é o chipset wireless. Você nota aqui a diferença de abordagem, o outro tinha um módulo, esse aqui, efetivamente, o chipset está na placa. Então você tem que homologar a placa inteira para fazer a aceitação. E aqui é a entrada de internet no upstream, né? Aí botõezinhos e luzes espia e etc, que são a norma aí dessa coisa toda. E aqui, curioso, né? Essas placas em geral tem esse tipo de coisa que não tem os conectores, muito provavelmente para fazer a programação ou flash, né? Para fazer a programação ou depuração do processador principal. É isso aí, nada de muito mais interessante. Bom, tá aí. O segundo, a gente usou esse roteador durante muitos anos, é o da Netgear, basicamente uma antena simples. Quando o Linksys estava dando-nos nervos por causa das desconexões contínuas, e a gente efetivamente optou por mover para qualquer coisa que não fosse Linksys.
E esse aqui basicamente atendeu bem. Na realidade não necessariamente esse, que esse aqui foi o que um rapaz me deu há uns anos depois, mas foi um idêntico a esse. Então o Netgear basicamente é bem mais fácil de desmontar, não é em caixa, é um pouco mais bem feitinho, mas ainda assim relativamente barato. Uma antena apenas e não removível, né? Mas já tinha uma chavinha liga-desliga e etc. E 4 parafusos, né? A Netgear sempre gostou de usar uns parafusos birutíssimos, né? Então esse aqui desmonta um pouco mais fácil, está bem usado. Tem até um bicho aqui dentro. Eita, não, vai ver que foi isso que o cara deu o negócio. Falou que deu um. Esse aqui é um bug, né? É basicamente a origem do termo bug, vem daí. Aqui entrou um bicho no ENIAC, no computador ENIAC. Puta, tem mais bicho aqui? Esse aqui é um zoológico. Bom, enfim. Tá aí. Sai fora, bicho. Então tá. Enfim. É isso aí. Basicamente tá aqui, ó. Tá aqui o bitelinho também. Nada de muito mais interessante, né? Os transformadores aqui da Pulse. Ainda também Broadcom poderosa na seção de roteadores. Agora que linda essa placa, hein? Olha que bacana as conexões com a memória, né? A memória é relativamente afastada aqui, né? E olha que bacana, né? As conexões com a memória, isso aqui bastante com casamento de impedância. Você dá uma olhada aqui no roteador, na rotazinha aqui, muito bem feitas mesmo, muito bem feitas mesmo. Boa parte dos pacotes CAD faz isso por você, né? Ele efetivamente você precisa do mesmo comprimento de trilha para que você não tenha atrasos, né? Defasagem entre as trilhas, né? Agora um detalhe bastante curioso aqui, desse outro lado, o produto não é blindado. E aqui, olha que curioso, né? Isso aqui não tem uma blindagem na seção de rede, né? Tá certo, tem uns passivos aqui, mas olha, do outro lado, curioso, né? Não tem mais nada. Esse aqui é o processador principal. Esse aqui é o processador principal com os desacoplamentos. Tem um carinha aqui, que eu não consigo identificar o que é, mas basicamente, aparentemente, a seção de rede não tem necessariamente nenhuma blindagem aqui, né? Você vê que os grandes pontos para cá, tem uma anteninha impressa aqui. Então, basicamente, é um conceito bastante diferente, né? O pessoal realmente confiava no taco dele aqui. Então, essa é a placa mais bonita, tá? E efetivamente interessante, né? Tem aqui também umas trilhas aqui que aparentemente seria para soldar uma proteção, mas também não... Proteção não, uma blindagem, mas realmente nada demais. E aqui está a seção de fonte aqui. Também já um pouco mais integrada, com o indutorzinho SMD aqui. Enfim, produto um pouco mais novo. Aí. Bom, agora o último dessa linha, o roteador da D-Link, o DIR655, um roteador bastante popular, bastante capaz, e eu ainda usaria, tá? Porque o fato dele ter 3 antenas, ele ajudava bastante. Ele tinha uma integridade de sinal e um alcance muito bons, tá? O problema é que o último update do fabricante de firmware foi em 2014, foi antes da confusão do OpenSSL, e aí o pessoal falava na internet, olha, cuidado, porque o equipamento, se você faz inclusive acesso remoto via ele e tal, você pode ter problemas aí, alguém interceptando essa comunicação aí. Mas enfim, esse aqui é um pouco mais bem feito, mais alto nível, porque, bom, enfim, não só tinha o botãozinho de reset, mas você também tinha as anteninhas removíveis, que essas anteninhas são 100% reaproveitáveis em qualquer outro projeto, qualquer outra coisa aí. Eu gosto de RF com um cara como o Pico, por exemplo. Gosto aí, ia achar uma boa aqui. Caiu no chão. Enfim, então aqui, naturalmente, como todo roteador, também tem um switch aqui com 4 portas locais e a conexão de internet aqui. E o USB eu estou tentando lembrar o que era. Não creio que fosse servidor de impressão, mas eu estou tentando lembrar o que era. Enfim, abre também, a D-Link adora encaixe, mas eu felizmente tinha 2 parafusitos aqui embaixo. E tá aqui também, nada de muito mais interessante, nada de muito diferente aqui. Aqui naturalmente os transformadores para o switch, né? Conexões aqui, essas conexões estão soldadas aqui, mas efetivamente, nossa, longas conexões aqui, mas cada uma, você nota que é o diferencial aqui das três antenas, isso que garantia uma faixa e uma integridade de sinal um pouco melhor.
pequeno transformadorzinho aqui para conexão para o uplink, né, para o upstream, aqui os dois transformadores. E aqui o grande problema, o grande calcanhar de Aquiles desse cara é esse processador da Atheros aqui, que ele não é muito suportado mais. O pessoal existe um grupo chamado se não me engano é o OpenWRT, se não me engano, que é um roteador. O pessoal faz software livre para roteador e eles não dão suporte para esse tipo de processador aqui, não conseguiram datasheet, não conseguiram nada, então simplesmente abandonaram o cara. Mas é um roteador muito capaz. E aqui, bom, estão duas memóriazinhas RAM aqui, basicamente. Esse cara aqui, MXIC, vou tentar dar uma olhadinha, se não me engano, isso aqui é o switch para as redes. Ah não, o Atheros está com o switch aqui, integrado, dá para notar pelas trilhas aqui. Deixa eu pegar alguma coisa para apontar. Dá para notar pelas trilhas aqui que ele chega nesses transformadorzinhos aqui. Então ele tem um switch integrado, interessante, né? E tem o upstream integrado também, você vê? O Atheros é bem integrado mesmo, a solução bastante integrada. Então eu não tenho certeza o que é esse MXIC aqui não. Tem uma fonte de alimentação aqui, parece meio um pouco mais complexa, em 12 tensões, tem mais de um indutor aqui. Então, interessante também, basicamente, nenhum capacitor estufado. Esse roteador como o Lynx, eles funcionaram durante muitos anos. E esse blob aqui, na realidade, deixa eu ver o que é isso, mas esse aqui é o chipset de rede em si. Isso aqui é cerâmico. Isso aqui é uma coisa de cerâmica que que não dá para ver muito bem o que está embaixo não. Não dá para ver muito bem o que está embaixo não, mas obviamente que é o roteador, a parte roteadora efetiva roteadora não, a parte de rede efetiva aqui. Se eu tentar arrancar isso aqui, vai arrancar a capa dos processadores todos. Vamos dar uma olhadinha, dos processadores não, dos componentes. Vamos tentar dar uma olhadinha. De repente ela sai, né? Opa, aí ó. Ah não, é cerâmica. Tá quebrando no meio. Partindo no meio. Isso aqui basicamente faz duas funções. Protege os olhares curiosos. Pronto. Consegui tirar. Tá aqui. Protege os olhares curiosos e eventualmente detona tudo. Até que não saiu a carinha dele não. Eu vou dar uma olhada depois o que é esse cara aqui, viu? Olha, tá... Realmente é um chipset bastante parrudo, tá? É um chipset bastante parrudo aqui. Esse cara parece o cara principal, mas obviamente que o wireless LAN está totalmente conectado aqui com 3 antenas diferenciais. E aparentemente essas memórias estão conectadas a ele também. O que eu ouvi é que o Atheros é que era o problema. Mas de repente é esse cara aqui que era o problema, tá? Que o pessoal não tava... Ouviu o galo cantar e não sabia onde. Depois eu vou dar uma olhadinha no que é esse componente aqui e botar aí nos comentários. Enfim, é isso aí. Esse aqui foi o mais interessante. A placa do Netgear foi a mais bonita e os outros são bastante simples. Filme rápido, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.